Na aula atual, veremos que o grau de uma aplicação contínua entre duas variedades compactas orientadas em bordo da mesma dimensão está bem definido e é um invariante de homotopia. Também veremos algumas aplicações do grau, como por exemplo o teorema fundamental da álgebra e o teorema da bola cabeluda. Esse é o último teorema que foi visto na aula anterior, que é fundamental para definir o grau e mostrar que é um invariante por homotopia. Tá? Vamos lembrar o teorema, seja W uma variedade compacta orientada à dimensão n mais 1, e N uma variedade compacta orientada conexa S em bordo dimensão n. W uma variedade com bordo. Agora, consideremos uma aplicação de W em N, tá? Uma aplicação sem infinito. E Y um valor regular dessa aplicação. Tá? Se a gente conseguir estender a nossa aplicação a uma aplicação sem infinito de W em N, tal que y é um valor regular para h, então o grau da aplicação inicial para o valor regular y vai ser igual a zero. Vamos continuar vendo que o grau é invariante por homotopia. Então, sejam f e g duas aplicações sem infinito de Mn, onde Mn são variedades de dimensão n compactas orientadas sem bordo e onde a variedade n é conexa. Agora, consideremos um valor regular y para ambas aplicações, e o que temos é que o grau de fy e o grau de y são iguais. Tá? Então, a primeira coisa que vamos considerar é H uma isotopia. Desculpa, uma homotopia. Uma homotopia onde o valor em x0 é igual a f de x e o valor em x1 é igual a g de x para todo x em. Tá, a gente pode supor que h é sem infinito na vizinhança de M0 e M1, fazendo que a homotopia seja constante na vizinhança de M0 e M1, tá? Isso não é nada difícil. Tudo bem. E agora a gente pode mudar de fato, a gente pode usar a densidade das aplicações sem infinito, tá? Para ver que podemos supor, sem perda de generalidade, que H é sem infinito, tá? Sem mudar o que acontece na vizinhança M vezes 0 e M vezes 1. Tá? Então, continuamos tendo de fato, uma homotopia entre F e G. Tudo bem. Mas também podemos supor que H é transversal a Y. Tá, isso acontece na vizinhança M vezes 0 e M vezes 1, porque Y é um valor regular para F e para G. Mas, de novo, usando os nossos resultados de transversalidade, que a transversalidade é aberta e densa, a gente pode modificar um pouquinho o H para que seja transversal a Y. Essa necessidade de mudar o que acontece na vizinhança M vezes 0 e M vezes 1, porque de fato já é transversal aí. Então, tá. Não só vamos supor que é infinito, mas podemos supor que é transversal a Y. Ok? Então, agora, o que acontece é que a gente pode usar o resultado anterior, tá? A gente vai ter que o grau da restrição de H ao bordo da nossa variedade, que é M vezes o intervalo 0, 1, é igual a 0. Tá, mas tudo bem. Esse grau vai ser o grau da restrição de H ao bordo de M vezes 0. Mas esse aí é o grau da aplicação F, tá?
E a gente tem que considerar a orientação no bordo. A orientação no bordo é a orientação, de fato, se a gente é a orientação θ de M. Se a gente fixa uma orientação de M, vai ser essa orientação. Então, vamos ter aqui é o grau de F, Y, e aqui vamos ter θ e outra alfa, que seria a orientação de N. E agora temos que restar o grau, tá? Na restrição, bom, temos que somar de fato, o grau da restrição dH ao bordo de M vezes 1. Mas essa restrição é G, aqui vamos ter G, Y, e agora temos que considerar aqui a orientação definida no bordo de M vezes 1. Mas a gente já sabe que essa orientação é menos θ, se θ é a orientação de M. Aqui vamos ter menos θ alfa. Tá, mas quando a gente olha só o que acontece na orientação θ, isso aqui é o grau de Fy nas orientações θ alfa menos o grau de Gy nas orientações θ alfa. Tá? Tá, que a gente simplesmente, uma vez que a gente já sabe quais são θ e alfa, isso aqui simplesmente é o grau de Fy menos o grau de Gy. E a gente sabe que esse valor, de fato, bom, aqui está faltando o y, desculpa aí, esses são iguais. Então, temos que o grau de Fy menos o grau de Gy é 0. E a gente mostra dessa forma que esses dois graus são iguais. Ok? Que era o resultado que estávamos tentando mostrar. Agora vamos ver o que acontece com o grau quando a gente considera valores regulares distintos. Mais precisamente, seja F uma aplicação sem infinito de Mn, onde Mn são variedades compactas orientadas em bordo, e vamos assumir que N é conexa. Então, se consideramos valores regulares distintos, o grau para esses valores regulares é o mesmo. Tá? Então, de fato, vamos dar uma ideia da prova. Como N é conexa, podemos, dados y e c em N quaisquer, existe um difeomorfismo que é homotópico à identidade e que envia y em si. Tá? Isso pode ser construído. E agora o que a gente vai fazer é calcular o grau da aplicação composta de F e H no ponto C de duas maneiras distintas. Tá? Tá. Então, esse grau é o grau de H para o valor C vezes o grau de F para o valor Y, tá? É bem fácil ver que como H é um difeomorfismo, se Y é um valor regular para F, C é um valor regular para a composição. Mas além disso, esse grau aqui é igual a 1, porque H é homotópico à identidade, e C é um valor regular para as duas aplicações, tá? H é um difeomorfismo. Então, esse valor aqui sendo igual a 1, tá? A gente pode simplesmente esquecer. Então, vamos ter que o grau de F composto com H no ponto C é o grau de F para o valor Y, tá? Mas agora a gente pode usar o resultado anterior, que vai dar o seguinte: como H é homotópico à identidade, tá? Temos que F composto com H vai ser homotópico a F, tá? E, em consequência, usando o resultado anterior, isso é o grau de F vezes C, e temos a igualdade dos graus de F para os valores regulares Y e C. Agora vamos ver um resultado de aproximação, que de fato podemos aproximar
qualquer aplicação contínua por uma aplicação sem finito que é homotópica à aplicação inicial, tá? Então, como é que a gente pode mostrar esse resultado? Tá? Podemos supor que N está contido em algum RP, pelo teorema do mergulho de Wien. E de fato que existe uma retração, tá? de uma vizinhança de N em N. Tá? É a retração dada pelo teorema da vizinhança tubular. Tá? Então, isso aqui seria uma retração. Isso aqui é uma vizinhança de N. Agora, a gente pode considerar, se temos f sub 0, que é uma aplicação contínua, podemos considerar uma aplicação f sub 1, uma aplicação sem infinito, que seja tão próxima quanto a gente precise a f sub 0 na topologia das aplicações contínuas. Tanto faz fraca ou forte, porque o domínio é compacto, então essas duas topologias coincidem. E agora a gente define f sub t como sendo 1 menos t vezes f sub 0 mais t vezes f sub 1. Infelizmente, essa homotopia tem um problema, que não necessariamente os valores são atingidos sobre n, tá? Podemos ter uma situação em que quando a gente considera o segmento que conecta dois pontos de n, os pontos do segmento não necessariamente pertencem a n, tá? Mas tudo bem, aí a gente considera a retração e o negócio, a única coisa que a gente precisa conferir para ver que isso aqui é uma homotopia de f sub 0 a f sub 1 é que está bem definido. E isso aí vale porque as duas aplicações estão muito próximas na topologia C0. Então, se esses dois pontos estão muito próximos, o que a gente vai ter é que o segmento que conecta eles está na vizinhança tubular. O problema chega quando a gente considera uma situação desse tipo, tá? E, por exemplo, a gente tem que considerar o segmento entre esses dois pontos. Isso aí não necessariamente está contido na vizinhança tubular, mas no nosso caso funciona. Então, dessa maneira, de fato, estamos mostrando que toda aplicação suficientemente próxima da f sub 0 na topologia fraca é homotópica a f sub 0. Finalmente, podemos definir o grau de uma aplicação contínua de Mn, onde Mn são variedades compactas orientadas em bordo da mesma dimensão e n é conexa. Tá? Então, vamos definir o grau de f como o grau de f chapéu em y, onde f chapéu é uma aplicação sem infinito de Mn homotópica a f e y é um valor regular do f chapéu. Tá? Então, primeiro, faz sentido considerar esse grau de fechapéu em Y, porque existem aplicações infinitas que são utópicas a F. Então, a gente considera uma dessas aplicações e um Y, que seja um valor regular do F chapéu. O problema é saber se essa definição de fato é correta, se a gente, considerando outra possível aplicação infinita homotópica F, outro valor regular, pode obter outra coisa distinta. Então, vamos ver que não. Então, o que acontece é a gente tem um F-til, que é uma aplicação sem infinito de M a N, tá? Que F-til é homotópica F, tá? Tudo bem. Então, o que vamos ter é o seguinte. Vai existir um C, que é valor regular, tanto para o F chapéu quanto para o F-til, tá? E agora vamos ver que se a gente considera o grau do F-til em C, como F-til e F chapéu são homotópicos,
isso tem que ser igual ao grau de f chapéu em C, mas agora o grau é o mesmo para todos os valores regulares. Então, isso seria o grau de f chapéu em y. Tá? E se a gente tem qualquer outro valor regular para o efetivo, também vamos ter que o grau vai ser esse. Então, a definição claramente é correta e dessa maneira a gente pode definir o grau de qualquer aplicação contínua. Tá? Então, claro, quando as variedades não são orientadas, não são orientáveis, que é o que está mudando aqui em relação, de fato, à transparência anterior, a gente não pode definir o grau, porque a gente precisa da orientabilidade. Mas a gente pode definir o grau do módulo 2. Por que isso? Porque qual é o teorema principal que aqui a gente usou para definir o grau? O teorema principal é que quando vocês têm eh, Ws, aqui tem os Ws, em algum momento a gente precisou, o teorema principal é o teorema que diz que se vocês têm uma aplicação definida no bordo que estende ao interior, o grau é zero. Tá? Esse é o teorema mais importante do que a gente usou para estudar as propriedades do grau. Tá. E a orientação é usada para ver que se aqui a gente tem grau 1, aqui tem grau menos 1. Sem orientação a gente não consegue mostrar esse resultado, tá? Não consegue definir corretamente. Mas tudo bem. Isso aí funcionaria sempre se vocês trabalham em um corpo em que 1 é igual a menos 1. Tá? Porque aí a orientação vai ser completamente indiferente, não vai ter nenhuma importância. Que é o que acontece aqui. É por isso que a gente pode definir sempre o grau sem problema, módulo 2. Sejam as variedades orientáveis ou não sejam orientáveis. Então, temos definido um grau módulo 2 sempre. Sempre que as variedades sejam compactas, sem bordo e n seja conexa. Mas não é necessário que m e n sejam orientadas. Tá. Então, o que a gente viu até agora, essencialmente, é que se vocês têm M e N, que são N variedades compactas sem bordo e N conexa, tá? Quando as variedades são orientadas, as aplicações homotópicas de M e N têm o mesmo grau, tá? E no caso geral, quando a gente não tem como hipótese que M e N são orientáveis, podemos dizer no máximo que o grau módulo 2 de fato é invariante por homotopia, tá? Que é uma coisa interessante. E a segunda propriedade é que se vocês têm que M é o bordo de W, com W compacta, e temos uma aplicação F de Mn que estende a W, então o grau de F é zero, sempre que W e N sejam orientáveis. Se a gente não consegue orientabilidade, se a gente não tem orientabilidade, podemos dizer que o grau módulo 2 é zero. Tá? Então, esses são essencialmente os resultados que vimos na aula atual. Tá? O que veremos em uma próxima aula é que se o grau é zero e W e N são orientáveis, então qualquer aplicação de M e N estende a W. Tá? Isso aí também é interessante. Esse aí é o teorema de Hall. Então, agora vamos ver duas aplicações. A primeira é que uma função racional não constante da esfera de Riemann é sobrejetiva. Uma consequência é o teorema fundamental do cálculo, porque um polinômio não constante é uma função racional. Uma função racional é simplesmente um quociente de polinômios. Então, se o denominador é igual a 1, qualquer polinômio é uma função racional. Então, em particular, a gente tem o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem. Vamos ver esse resultado. Então, seja como temos aqui a nossa função f, seja C um
ponto regular. Tá? Um ponto onde a derivada é distinta de zero. Tá? Porque no caso complexo, quando a gente tem uma aplicação holomorfa de C em C, os pontos regulares são aqueles em que a derivada é distinta de zero. Tá, tudo bem. Pelo teorema da aplicação aberta, a gente tem que existe que a imagem de F contém uma vizinhança, sei lá, W da imagem do ponto C. E aí a gente vai considerar um valor regular da F em W, desculpa. Então existe um valor regular C' de F em W. Tá? Pelo teorema de Sage, existe um valor regular em qualquer aberto. Então, temos que o grau de F é o grau de F'C', que é igual a soma para W na pré-imagem de C' do grau de W em F. Tá? O que acontece é que, como todos os pontos W na pré-imagem de C' são valores regulares, esse grau vai ser sempre positivo para todos esses pontos. No mínimo temos um ponto, porque C' está na imagem. Então, isso aqui é maior ou igual do que 1. E temos um lema interessante, que se nas condições em que a gente está trabalhando o tempo todo, tá? Se a gente tem uma aplicação de MN, que são variedades compactas, orientadas, sem bordo, N-conexa, tá? E a G não é sobrejetiva, então temos que o grau da G é igual a C. Tá. Então, qual é a prova desse resultado? É bem simples. Primeira coisa, a imagem de G é um compacto. O particular é fechado e temos que o complementar da imagem é um conjunto aberto. Tá? E tudo bem. Se G não é sobrejetiva, existe um ponto C que pertence a N, mas não pertence à imagem, tá? Tal que existe esse ponto. Mas esse ponto vai ser necessariamente um valor regular, tá? Então, C é valor regular. Tá? Porque todos os pontos na pré-imagem são pontos regulares, não tem nenhum ponto na pré-imagem. Então, sendo um valor regular, a gente tem que o grau de G é igual ao grau de GC, que é igual a 0, porque não tem pontos na pré-imagem desse ponto. Então, tudo bem. Em particular, a gente tem que, como esse grau da F, que é a soma desses valores positivos, é maior ou igual do que 1, então a F é sobrejetiva, porque não tem, porque se a F não é sobrejetiva, então o grau é 0, e claramente não é 0. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar que uma função racional não constante da esfera de Riemann é sempre sobrejetiva. Em particular, deduzimos o teorema fundamental da álgebra. Agora vamos ver uma segunda aplicação, que é que todo campo de vetores em uma esfera de dimensão par possui necessariamente um ponto singular. Então, de fato, o que vamos mostrar é que se X é um campo de S2N sem singularidades, então a aplicação à identidade é homotópica à aplicação antipodal. Mas tudo bem, isso implicaria que o grau da identidade é igual ao grau da antipodal,
tá? E a gente calcula esses graus. O grau da identidade é sempre igual a 1, porque preserva a orientação, é um diffeomorfismo que preserva a orientação, e o grau da antipodar é menos 1 elevado a 2n mais 1, que é igual a menos 1, e a gente tem um absurdo. Tá? Então, o que está faltando ver é essa primeira implicação, que se X é um campo de vetores na esfera de dimensão par, sem singularidades, a identidade é necessariamente uma utópica aplicação antipodal. Tá? Então, vamos considerar aqui uma esfera, aqui fixamos um ponto X e aqui o ponto antipodal de X. Tá. Se a gente considera caminhos geodésicos que vão de X para menos X, tem infinitos, tá? Aqui um, aqui outro, e a gente gostaria de seguir um deles, tá? Mas o negócio é que, a priori, não tem uma escolha melhor do que outra de caminho geodésico. O negócio é que se X é um campo sem singularidades, esse campo vai determinar um vetor tangente. Esse vetor tangente permite fazer uma escolha, tá, de um desses caminhos geodésicos. Tá? Então, vamos ter um dado x ser gama sub x o caminho geodésico de x para menos x, ok? Que é escolhido pelo campo x. Tá? Tudo bem. E agora a gente pode escolher uma métrica tal que a distância entre dois pontos antipodais seja sempre igual a 1 e definimos f sub t de x como sendo o resultado de percorrer gama sub x um tempo t, onde a gente está considerando a parametrização pelo comprimento de arco. Então, claro, f sub 0 de x é igual a x, f sub 1 de x é igual a menos x, porque quando a gente percorre todo o arco, chegamos a menos x. E com isso temos uma homotopia entre a aplicação x e a aplicação antipodal, e vimos que para o caso das esferas de dimensão par, isso é impossível. Na aula atual vimos que o grau de uma aplicação diferenciável entre duas variedades compactas orientadas sem bordo da mesma dimensão está bem definido em um invariante homotópico. Uma pergunta natural é se, em alguma condição, o recíproco também vale, ou seja, se duas aplicações que têm o mesmo grau são homotópicas. De fato, veremos que quando o contradomínio é uma esfera, o resultado verdadeiro é chamado teorema de Hopf, que diz que duas aplicações de uma variedade compacta orientada sem bordo de dimensão n em uma esfera de dimensão n são homotópicas se somente se têm o mesmo grau. Esse será o tópico da nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.